Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Foi tão interessante a conversa com o pessoal do Aventura que vamos continuar com o segundo vídeo para não ficar longo demais e ele vai continuar contando a história para a gente aí. Então vamos Isso lá. aí. Estamos aqui com a Carol, com o Joel, dos Vinhos Aventura, os vinhos de garagem do Rio Grande do Sul, com sua criatividade, trazendo coisas novas aqui para a gente. Vamos continuar a conversa, conta aqui agora para a gente a segunda parte sobre os detalhes dos tintos, já que no primeiro vídeo a gente falou bastante da Isabel, né? Uhum. Legal. A gente tem também, então, o Pinot Noir, né, que é a proposta com e sem carvalho. Né? Na verdade, a gente usa madeiras alternativas, a gente não usa barrica, né? A gente usa as aduelas, né? Aduelas. E a gente faz questão de falar isso, né, para mostrar que sim, o enólogo fazendo um bom trabalho fica ó, né, tão bom quanto uma barrica. E a ideia, na verdade, nesse vinho, eu prefiro o Pinot Noir sem interferência de madeira. Eu, Carol, né? É do meu time, eu gosto de vinho sem madeira. Já o Joel, ele adora madeira. Eu gosto de um pouquinho de madeira. Não gosto muito, mas eu gosto de um pouquinho de madeira, sim. Sou favorável, eu gosto, sou adepto do Carvalho. E o Pinot, assim, para vocês entenderem, né? O Pinot também é um dos nossos vinhos aí que talvez tenha uma quebra de paradigmas, seja algo disruptivo, justamente porque é exatamente o mesmo vinho. A primeira safra foi em 2020, feito um pequeno lote aí de menos de 300 garrafas de cada do Oaked e o Unoaked, com carvalho e sem carvalho. E agora, com o sucesso que teve, a demanda, então a gente já produziu, já lançamos o 2021, o Oaked e o Unoaked está para sair agora, está sendo rotulado, inclusive. E qual que é a ideia foi desse vinho? Eu, particularmente, assim, eu gosto muito de Pinot Noir, é uma das uvas assim, que mais me chama a atenção, mas também é um dos vinhos mais difíceis, talvez, de se elaborar, porque, ao mesmo tempo, é um vinho que ele tem que ter delicadeza. Tem muitos Pinots aí no mercado que eu vejo, que eles são muito leves, parece quase um gamay, ele tem muita fruta, muito ligeiro em boca, e eu, particularmente, gosto pessoal, não me agrada tanto, eu prefiro um Pinot mais marcado, com um pouco mais de tanino, não necessariamente precisa ser um taná, né? Mas que tenha uma presença, um espírito mais presente. E quando a gente vinificou a primeira vez, né, a gente nem tinha ideia de talvez entrar no projeto do Aventura, eu falei, bom, se a gente não lançar uma marca e tal, eu vou fazer o Pinot que eu gosto, que se não der certo eu pego e tomo, né? Nunca é um desperdício. Essa é a vantagem da profissão de vocês, né? Só não pode deixar vinagrar, né? Senão a vinagrar tá tudo certo, depois a gente toma. E eu fiz um lote muito pequeno, foi de 1.100 quilos de uva que eu processei, e só que eu sabia, eu conheço as uvas aqui da região, eu sabia que se eu vinificasse de uma forma muito tradicional, eu teria aquele Pinot que não é o meu perfil de Pinot, que é aquele Pinot muito leve. Então, o que eu fiz? Eu moí a uva no tanque, desengacei, tirei o cabinho, mudei a uva para o tanque, e logo na sequência, eu drenei praticamente todo o líquido, todo o mosto, todo o suco. Porque o que acontece? Quando tu moe a uva para o tanque, você tem uma maior quantidade de líquido para uma pouca quantidade de cascas, né? Toda a cor, toda a estrutura, os taninos, está tudo na casca. Tu vai ter um vinho mais diluído, certo? Quando eu tirei boa parte desse líquido, antes mesmo do processo de fermentação iniciar, eu vou ter pouco líquido para muita casca. Então, automaticamente, eu concentrei os polifenóis, os taninos, tudo que vai dar cor, vai dar estrutura para um vinho. Esse drenado, esse rosé que eu tirei, eu aumentei a relação sólido-líquido, eu fiz um base espumante, que está espumantizado, que também é um produto aí, um novo produto que a gente vai lançar no Aventura logo nos próximos meses. E esse tinto, então, ele ficou extremamente concentrado. Era um Pinot e no final de 1.200 quilos rendeu 400 litros. Deu 2 tanquinhos de 200 litros. E daí eu pensei, bom, agora tá aqui, tá ok, vou colocar o carvalho. Daí a Carol falou, não coloca carvalho. Eu falei, não, quero colocar carvalho. Não coloca carvalho. Eu falei, então vou fazer o seguinte, um tanquinho vai ficar sem carvalho
e outro vai ficar com carvalho. Saquei Beleza. qual era a tua ideia. Beleza, mas eu pensei, assim, ela no final vai esquecer, eu pego, misturo tudo e vou fazer o meu vinho. E daí ficou lá seus praticamente uns 10 meses com tábuas de carvalho. Para quem não conhece os carvalhos alternativos, eu, devido à minha profissão e tudo mais, como trabalho muito na área técnica, eu tenho um know-how muito bom de trabalhar com carvalhos, obviamente com barrica, mas barrica é muito fácil, porque praticamente qualquer vinho fica bom quando você tem uma barrica. O patamar de uma barrica, ele realmente é diferenciado, mas tu tem os carvalhos alternativos, quando tu tem pouco volume, como era o caso, ou vinhos que talvez tu não consegue, não vá conseguir vender num valor agregado tão grande, tu tem os carvalhos alternativos. Aí existe o pó de carvalho, existe os chips, que são as lascas, existe os cubos, existe os dominós, que são umas pecinhas menores, e, posteriormente, as tábuas. As tábuas são tábuas de 1 metro por 10 centímetros e 1 centímetro de espessura, onde tu coloca. Talvez isso seja o mais próximo que pode chegar numa barrica, mantendo uma qualidade. E como o projeto da Aventura é de quebrar paradigmas, tem um conceito diferente, a gente, desde o início, a gente sempre, na ficha técnica, tá isso, a gente sempre expôs isso para o consumidor, porque a gente vê que, muitas vezes, o consumidor, quando ele tem essa informação, ele fica surpreendido e ele valoriza ainda mais o vinho que ele está provando por saber de que forma ele foi elaborado, o que foi colocado, se realmente foi passado. Eu podia ter colocado barrica que ninguém ia saber se era barrica ou não, porque mesmo para enólogos que estão no dia a dia provando vinho, é difícil fazer essa diferenciação, principalmente quando se fala de tábua para barrica de carvalho. O conceito da Aventura não permite isso, então não tem por que a gente falar do contrário, certo? E o resultado ele é muito bom. É o mais próximo, como eu disse, quanto maior a peça de carvalho, melhor vai ser a qualidade do carvalho no vinho, certo? Quanto menor a peça, mais, vamos dizer assim, um pouco mais rústica vai ser essa interação entre o vinho e o carvalho, mas sabendo trabalhar os carvalhos alternativos, tu pode ter um resultado muito bom. E isso é uma ferramenta fantástica para todo e qualquer enólogo. Por quê? Porque assim tu pode ter vinhos de 30, 40 reais com o toque do carvalho que o consumidor tanto gosta. Quem não pode pagar 100 reais, 150 reais um vinho com tábua, com barrica de carvalho, pode pagar 30 reais, 40 reais e ainda ter essa expressão do toque do carvalho. Obviamente, a qualidade técnica percebida ela é diferente, mas talvez para o consumidor leigo que só quer tomar um vinho que tenha o toque, o aroma, o sabor de carvalho, não vai fazer diferença, certo? Sem contar da sustentabilidade também, né? Ah, sim, que tem um aproveitamento. O rendimento, né? Para fazer uma barrica, a gente sabe tudo que sobra, então, né? Sim, não hoje tem floresta suficiente. se fosse fazer só barrica, fica inviável, porque hoje numa árvore que se faz barrica, numa árvore, o aproveitamento da árvore, sabem que são árvores centenárias e tudo mais, em torno de 30%, se não me falha a memória, tu aproveita para fazer realmente as barricas de carvalho. O restante, as aduelas, para montar a barrica, né? O restante vai praticamente tudo para carvalho alternativos. Mas foi logo depois do final, quando estava fazendo a malolática, eu já coloquei as tábuas. Então, ali eu vinifiquei, foi em janeiro esse vinho, final de janeiro eu já coloquei as tábuas, e daí ele ficou por foi uns 10 meses, esse primeiro lote, no Pinot, que não tinha carvalho. Então, foi todo feito o processo, e no engarrafamento, finalmente, eu falei, vamos misturar? Não. A Carol falou, vamos lançar. A gente já estava inserido no projeto Aventura. Eu acho que vai ser muito legal para a proposta da Aventura trazer isso para o consumidor, ter essa possibilidade de provar o mesmo vinho com e sem. E realmente a diferença era visível, porque na intensidade e na tonalidade. Ela muda o vinho, porque o carvalho, as tábuas, acabam agregando taninos, né, ao vinho e conserva a cor. Então, tinha um rubi mais intenso e mais vivo no Oaked, com carvalho. E no On-Oaked, ele já estava uma coloração mais clara e um pouquinho mais puxando, talvez, para um Grenache, certo? Então, tu via que era o mesmo vinho, mas a característica, até visual, mudava. E isso aí, até eu, como enólogo, assim, dificilmente tu faz isso. Então, até essa característica visual, o consumidor ele pode ter na prática, certo? Então, foi bacana, o feedback foi bom.
mas só um adendo, né? O Oaked vendeu muito mais rápido que o Unoaked, tá? E a ideia, tivemos compradores que só pegaram Oaked, foi só por isso. A ideia era que a gente vendesse mesmo os dois, que a pessoa fizesse o seu próprio blend, né? Então, a pessoa ter essa oportunidade de fazer essa mistura. E eu fiz essa experiência com algumas pessoas, né? Com profissionais, e o pessoal adorou e ficou bacana porque na mistura muitas pessoas preferiram o blend, né? Então foi bem legal assim, porque ficou bem harmônico sem querer, né? Mais uma vez, e deu super certo, bem legal essa experiência também. Exato. Mas realmente o que esgotou bem antes. Legal vocês contarem isso, porque o que acontece? Tem muita gente que acha que tiro da garrafa e bebo, ou se você misturar 2 vinhos depois, abrir garrafas de uvas diferentes e misturar, quer dizer, gente, o mundo do vinho é um mundo livre. Quer dizer, você pode comprar uma garrafa de Aventura Unoaked, você pode comprar uma garrafa da Aventura Oaked e fazer em casa o seu blend, né? Eu já fiz isso com outros vinhos. Você tá em casa, que é o trabalho que o enólogo faz nos bastidores, né? Esses cortes, assim, eles são feitos, né, na cantina. Normalmente, você não vai passar 100% do vinho, né, no carvalho, você passa uma parte, né, e aí faz esse corte. Só que o consumidor não vê isso, né? Então, é a oportunidade de levar isso para, né, a pessoa, qualquer um pode fazer, né? Ser enólogo por um dia, eu digo. E fica só com a parte boa de ser enólogo, né? Esse é o 5% a parte boa de ser enólogo. O 95% é bem fica só com o filé mignon, né? Fica só com o filé mignon, exato. Mignon, porque todo aquele esforço lá de controlar a temperatura, e prova e faz, e lava no tanque depois. Olha. É só lavar, acho que 70% é lavar. Pega a época de vindima, se não precisasse lavar as coisas, era fácil fazer uma vindima. Extremamente fácil. Pode falar com qualquer enólogo que está dentro da vinícola, na safra, ele fala, olha, eu não sei como que surge tanto balde para lavar, porque tu pega balde e lava, e pega balde e lava equipamento, e suja e lava de novo. E essa é a função, né? Mas para chegar depois lá no 5% e poder fazer o blend e ter a experiência que realmente, às vezes, o mesmo corte de 2, 3 vinhos, não ficou legal. Às vezes, os mesmos vinhos, tu só muda a porcentagem de um e de outro, chega no ponto que tu quer. Então, isso é um trabalho, assim, bem... É uma alquimia mesmo. É uma alquimia, é até um trabalho meio que artístico, e tu tem que ter uma sensibilidade. Isso que eu comentava. Vocês têm uma sensibilidade incrível, né? Porque, às vezes, o pessoal fala, mas 1% de Petit Verdot faz diferença, 2%. 2% faz tanta diferença assim, muitas vezes num corte. Sim, às vezes faz. Às vezes faz essa sensibilidade que quem dá é através do estudo, através das experiências, através da sensibilidade do enólogo. Então, isso é muito, muito bacana. Não, e isso, para o consumidor leigo entender que está assistindo o vídeo, isso aí não é que a pessoa nasce com o dom. Isso aí é desenvolvido, é muito exercício. A própria Carol, por exemplo, apesar de ela não trabalhar na área técnica, ela tem uma sensibilidade, às vezes, muito maior até do que eu. Só que eu estou na área técnica, eu vivo isso, eu trabalho com isso, então eu sou muito bom nisso. Mas talvez se ela trabalhasse com isso... Aí ia ter que dar o braço a torcer, né? Deus sabe o que faz. Ela poderia ser tão bom. Então, assim, a pessoa não é que ela não entende, ela é questão de prática, como todo e qualquer trabalho. Obviamente, tem pessoas que têm mais aptidão do que outras, mas se tiver o devido treino, a devida degustação, tanto tem pessoas que não trabalham na área técnica, não elaboram vinho, e são grandes degustadores, né? E a Saperavi, como é que é feita? A tal da Saperavi, né? A Saperavi, ela é uma variedade aí diferentona. Olha só que bacana. Quando a gente entrou no projeto, Alberto e Marcelo, o que tinha de Saperavi era uma pequena quantidade, que o projeto ele já estava estacionado, quase terminando, e tanto que os guris iam acabar vendendo a granel, esses poucos litros que eles tinham, para um cliente do Aventura, que estava com uma marca própria e tal, porque, enfim, mais uma vez, não tinham a disponibilidade. Consegui ver tempo. Ali que o Marcelo ficou com dó. Foi essa sensação que eu fiquei também.
Eu vendi a granel, assim, um volume tinha 350, 400 litros. Significa que a gente bebe tudo isso no final de semana. Vai ser frio, né? No barril de chopp, né? No barril de chopp. Assar uma carne, chamar os amigos e tudo certo. Resolve né? esse problema. Não vende a granel, não. Resolve o caso. Mas era a realidade. Ele tinha sido vinificado, mas o projeto, eles tinham lançado já um primeiro lote de Saperave, aí vinificaram novamente, mas o projeto estava estacionado, a projeção de cada empresa. Nesse meio tempo também, o pai do Edgar, ele veio falecer em 2018, 19, alguma coisa desse sentido. Ele teve que assumir os viveiros, ele não estava totalmente inserido. A projeção da vinícola do Cainelli começou a tomar uma forma maior, exigiu mais tempo dele. Então, para algo que era somente um hobby, acaba que... Porque o vinho não é só elaborar o vinho, não é só fermentar e ter ele lá no tanque. Tu tem que engarrafar ele, tu tem que rotular, tu tem que colocar cera, no caso dos vinhos da Aventura. Tu tem que fazer a logística de despachar, tu tem que ter alguém que tire nota, tem que ter alguém que abra novos clientes, que receba novos clientes que querem saber sobre o produto, exige tempo. Tem que ver o que aconteceu com aquela garrafa que quebrou lá no Recife e daí mandar só uma garrafa para o Recife porque a transportadora não teve cuidado e quebrou. Então, exige tempo e dedicação, né? Entrando eu e a Carol no projeto, a gente conseguiu se dividir um pouco mais, conseguiu ficar um pouco mais cadenciado, apesar de que hoje nenhum de nós tem a dedicação exclusiva para a aventura, mas a gente consegue se dividir em 4, fica mais fácil a gente gerenciar, ganhar escala, ganhar produção, os próprios investimentos, a gente divide por 4, certo? A Carol, que faz toda a parte, talvez, hoje comercial, tirar notas e tudo mais. E quando a gente entrou, a gente falou, bom, vamos ver como é que vai funcionar esses pequenos lotes que a gente tem, e se funcionar, vamos com tudo. E, felizmente, deu certo, né? Está aumentando as produções, mantendo a qualidade, mantendo o conceito da aventura dentro dos vinhos. E o Saperave, então, basicamente o vinho ele estava em tanque. Quando a gente teve esse relacionamento, essa parceria, essa sociedade que a gente fechou, eu falei, não, me dá aqui o vinho. O Cainelli trouxe lá o vinho, eu falei, vamos fazer um trabalho nele, vamos colocar um carvalho bacana. O Saperave também tem tábuas, não é barrica de carvalho, ele também leva tábuas. Coloquei umas tábuas diferenciadas nele em relação ao Pinot. No Pinot, coloquei umas tábuas de carvalho que são mais específicas para vinho branco, na verdade, para dar um toque mais sutil nas características, como o Pinot Noir é um vinho mais delicado. E o Saperave eu já usei uma tostagem um pouco maior. Por exemplo, as tábuas, assim como as barricas, tu tem, como são peças maiores, tu tem diferentes tostagens, diferentes americano, francês, exato. Então, no caso do Pinot Noir, o Oaked, eu pude usar algumas tábuas específicas para branco, que é uma característica talvez não tão marcada do carvalho, algo mais sutil, certo? De baixa tostagem. Já o Saperave, como é um vinho mais encorpado, mais estrutura, mais cor, mais tanino, é um vinho para quem provar ele, vai ver que ele tem um potencial de guarda ainda muito grande, apesar de ter 2 anos de vida, ser 2019, a safra, ele tem um potencial de guarda aí provavelmente esse vinho aqui dentro de uns 3, 4 anos que ele chegue no ápice. Ele tá, tu vê que é um vinho, um infanticídio quase abrir uma garrafa dele, mas abram que está muito bom. Mas ele é um produto que tu vê que ele vai ter um potencial de evolução muito bom. Compre mais de uma garrafa, bebe uma agora e guarde outra. Exatamente, tem que comprar mais uma garrafa, uma tu abre agora para ver como é que tá, e outra, daí tu pode guardar outras, né, preferencialmente. E assim, para quem não conhece o Saperave, tá? Acho que talvez alguns dados técnicos que é interessante passar para o consumidor e que é relevante. O perfil aromático, né? Bom, primeiro, o Saperave, para quem não sabe, ele é uma variedade, ele tem mais cor, mais estrutura, talvez ele se assemelhe um pouco, talvez a um Ancelota, a um Taná, que ele tem mais potência, mais longevidade, mais capacidade de guarda, mais estrutura. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que ele tem muita frutas negras, principalmente, é marcado. Então, quando eu usei as tábuas de carvalho, tive o cuidado para talvez também não sobressair essa madeira. De forma geral, o consumidor brasileiro, que eu vejo, ele gosta muito de carvalho,
Acho que a prática foi o Pinot Oaked, né? É o nosso tinto ícone, né? Do Aventura. Então, é um tinto ícone que eu via que ele necessitava, ele pedia ter um carvalho que, obviamente, não sobressaísse aquela fruta negra que é bem presente dele, certo? Mas que desse complexidade ao conjunto de aromas. Na boca, tu vê que ele é um vinho que ele tem uma acidez marcada, certo? Ele não é um vinho que tem uma acidez baixa, como geralmente o Malbec, por exemplo. Os taninos são persistentes, tem um final de boca persistente, um bom volume de boca, um médio volume de boca, médio a alto. Então, é um vinho marcante, que o feedback das pessoas tem sido assim muito bom, e que nem eu disse, felizmente, hoje o Aventura talvez seja a única empresa que tem uma marca comercial com essa variedade, certo? Apesar de estarem surgindo outras muito boas também, certo? Mas acaba sendo também, então, uma porta de entrada e um pouco, como eu disse, nosso calcanhar de Aquiles, que é uma variedade extremamente difícil de se ter uma produção, uma matéria-prima. Mas a tendência aí do Saperavi é estimular também alguns produtores parceiros para eles estarem produzindo essa variedade específica para o Aventura. Produtores que queiram se comprometer com a qualidade, com uma variedade diferente. Até hoje lá no trabalho, estava conversando com alguns produtores, que tem marca de vinho, tem vinhedos, tudo que é variedades diferentes. Hoje tu tem um apelo muito grande, principalmente para esses pequenos projetos que estão cada vez crescendo mais, pela questão da diferenciação, da qualidade, e não tem aquela obrigação de ter variedades comerciais como o Cabernet, o Merlot, apesar que, claro, são as mais procuradas ainda hoje, o Chardonnay, mas o novo consumidor ele está buscando exclusividade, coisas diferentes, né? E como é que a gente, como consumidor, acha os vinhos de vocês? A gente tem o nosso e-commerce, pode também no nosso Instagram, tem lá o link, já direciona direto, né, na nossa bio, é a Aventura Garage Wine, nosso Instagram. Então, e vai falar ali diretamente comigo. Também tem meu celular, também meu WhatsApp, e eu que sou ali o contato, na verdade. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo, para quem está assistindo a gente Perfeito. Vai deixar o Instagram, vai deixar o contato da Carol, então vocês entrarem em contato com ela. Falem que vieram da live também, né? Vai ser bom saber. E tem distribuidores também ou é só... A gente tem revendedores, né? Tem alguns já espalhados aí pelo Brasil, já. Tem, né? Não tantos, mas já tem, assim, um pouquinho em cada estado, a gente está conseguindo fazer um trabalho bacana. Mas são, assim, pequenos, não distribuidores, né? São pequenos revendedores, né? Digamos assim. Alguns de loja física, outros de e-commerce. Hoje nós estamos inseridos talvez em 9, 10 estados no Brasil. Vários vendem só delivery e via WhatsApp, né, e tal, e alguns maiorzinhos, então, que já, né, no Rio, no Recife, em São Paulo, a gente já tem uns maiores que estão com a nossa marca também, Rio Grande do Sul também. Né? Qual o volume de produção hoje em dia? Hoje a gente está com volume de produção, por exemplo, dos vinhos na faixa de em torno de 1.000 a 1.500 garrafas de cada variedade, exato. Lembrando, só que a gente vai ter alguns lançamentos. Pensando no crescimento do Aventura e trazendo um pouco de variedades, porque o que acontece, o conceito do Aventura não necessariamente sejam só variedades muito diferentes, mas sejam variedades que às vezes estão vamos dizer assim, no subconsciente da pessoa, e que a pessoa às vezes não tem tanta disponibilidade, vinhos talvez diferenciados de projetos pequenos, onde que eles prezam por uma altíssima qualidade do produto, certo? Então, a gente tem alguns lançamentos aí agora para os próximos meses, além de manter, obviamente, os que nós já tínhamos, o Pinot Gris, que acabou esgotando, também era um lote muito pequeno, de menos de 300 garrafas. Para o próximo mês, a gente pretende voltar. O Pinot Gris é o Pinot Grigio, né? Também que é uma variedade que a gente adorou, gostou muito, que a gente viu que teve uma repercussão muito boa. Então, vamos manter. E lançar outras variedades dentro do portfólio. Pode dar um spoiler. Vamos dar um spoiler aí para o pessoal que está assistindo o vídeo. Marcelin é uma variedade que a gente gosta muito, que aqui na Serra Gaúcha se adaptou extremamente bem e que a gente viu que tem um potencial muito bom. Então, era um vinho que a gente precisava ter no Aventura, que eu acho que apesar de
outras vinícolas já terem, de ser uma variedade um pouco mais difundida, mas que tem um potencial muito bom, e eu particularmente é uma variedade que eu gosto bastante de trabalhar. Touriga Nacional também, está um belo vinho, também vai ser lançado aí nos próximos meses. O Rebo, que vai voltar com bastante força, é um vinho aí que eu tive o prazer de vinificar, ver o potencial dessa variedade e poder trazer ele na linha de frente, vamos dizer assim, ser o nosso carro-chefe, tinto carro-chefe, uma vez que o Saperavi ele está terminando e talvez demore algum tempo para ele retornar, né? Certo? Então, exato. E o Alvarinho, que o Alvarinho, junto com o Rebo, ele foi também o segundo vinho que foi lançado na linha do Aventura. Mas daí, em contrapartida com o que a gente tem do Pinot Gris, que é um vinho branco mais leve, mais fresco, mais jovem, o Alvarinho ele vai ter uma potência, vai ser também um vinho que ele já tem o carvalho bem presente, mais volume de... Vai ter carvalho no Alvarinho? Sim, Alvarinho sim. Ele tem bastante acidez, né? A gente pensa em Alvarinho, a gente pensa em vinho verde, a gente pensa no Alvarinho espanhol. Sabe que o Marcelo, o Alvarinho, assim, é uma variedade talvez pouco explorada na Serra Gaúcha, mas que se adaptou muito bem. Por exemplo, nessa safra, ele vai ser lançado 2021, né, a safra dele, né? Mas é uma variedade que ele tem praticamente 14% de álcool, acidez elevadíssima, então é um vinho que, apesar de ele ser mais alcoólico, mais robusto, mais volumoso, ainda assim a acidez está bem presente. Então é uma variedade que eu estou vendo que muitos produtores estão apostando para os próximos anos, talvez a gente tenha maior produtividade, e não só para vinhos brancos encorpados, mas mesmo para bases, espumantes, para vinhos leves, frescos, como é o caso do vinho verde, que vocês comentaram, né? Então é uma variedade que eu acho que ela tem bastante versatilidade e potencial de maturação para se fazer vinhos um pouco mais encorpados, né? Os próximos projetos assim do Aventura, visando um pouco dessas variedades, agora quem está conseguindo ganhar escala, não só de forma comercial é mais fácil de tu ganhar abrangência, mas a própria elaboração do vinho, quando tem volumes muito pequenos, é difícil de manejar o vinho, porque o trabalho, muitas vezes, se tem para fazer 200 litros ou 2.000 litros, é praticamente o mesmo, visto que 200 litros às vezes é mais difícil, porque qualquer manejo ele é muito sensível. Então, a gente ganhando um pouco mais de corpo, a Aventura, a gente viu que o projeto ele voltou e voltou com muita força, muita aceitação. Os próximos vinhos aí que vão ser lançados também, eu acho que vão ser vinhos aí bem diferenciados com a proposta do Aventura. A ideia é cada vez mais a gente ter uma gama de variedades que possam se diferenciar de uma certa forma, ou seja pela vinificação, ou seja pela qualidade do vinho, ou pela quebra de paradigmas. Eu acho que é isso que é um pouco que a gente pode trazer junto ao conceito do Aventura, junto ao novo consumidor, né, que quer provar algo diferente, que está disposto a provar variedades que fujam aí das mais comerciais, e visando em novos projetos, ter uma casa própria do Aventura futuramente, a gente possa receber cada vez, ter um recebimento, um feedback, uma degustação, enfim, trazer junto ao consumidor não só uma experiência que ele possa comprar pelo e-commerce, mas viver aí junto com a gente dentro da vinícola. Muito legal. A gente tem que agradecer a contribuição de vocês aí, que essa Carol, foi... Joel, obrigado. Obrigada, prazer foi que todo agradeço. nosso. E pessoal que está nos assistindo, se gostaram, por favor, Dá um like. curtam, comentem, que os comentários são muito importantes para nós, e sigam o canal Vinhos e Prazeres. Mais uma vez, Carol, Joel, muito obrigado. Prazer. Obrigada. Saúde. Prazer, saúde. Um abraço. Obrigada. Obrigado, Um abraço. Marcelo, Alberto. Obrigado. Forte abraço, hein? Forte Sucesso abraço. a nós.